Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui estou eu mais uma vez, canal Servo de Deus, Lucas Almeida, para compartilhar com vocês a palavra que Deus colocou no meu coração. Hoje o Espírito Santo me levou em um tema que a gente vai falar sobre a história de José, com o tema Não Desista dos Seus Sonhos. Mas antes de começar o vídeo, eu quero agradecer a você mais uma vez que vê os vídeos, você que aí curte, você que compartilha, você que participa aí do canal, que tem curtido, tem compartilhado. Eu quero louvar a Deus pela tua vida e te agradecer. E que você continue vendo os vídeos aí, dando uma força para o canal, compartilhando, para que a palavra de Deus alcance mais vidas, no nome de Jesus. Quero agradecer a você também que não é inscrito no canal, que está vendo o vídeo pela primeira vez, que esta palavra venha falar ao teu coração. Se você gostar do vídeo, que você possa se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações quando eu postar um vídeo novo, amém? E hoje a minha esposa está aqui, né? A gente fez esse estudo, né, juntos, né, sobre a história de José. A gente começou ali a ler em Gênesis por volta do capítulo 37 e até terminar a história de José no capítulo 50. E Deus falou comigo nesta palavra, falou conosco nesta palavra. E eu quero passar para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração através da história de José. E minha esposa, para quem não conhece, né, pode chamar ela de Gabi. A paz do Senhor, povo de Deus. Aleluia. E hoje ela vai estar aqui comigo no vídeo, né? Em nome de Jesus. Então, se vocês quiserem abrir as vossas Bíblias em Gênesis, capítulo 37, onde começa a história de José. E a gente não vai pegar todos os capítulos, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Então, preparei aqui até uma parte que considerável, e com o tema Não Desista dos Seus Sonhos. Amém? Então, aqui a gente vai começar lendo em Gênesis capítulo 37, o verso 5 até o 8. Eu quero pedir para minha esposa ler. Certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo, amarrando os feixes de trigo. De repente o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvavam diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele, ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Louvado seja Deus. Então aqui começa a história de José, que na Bíblia nos passa, aqui começa falando, né, de José e seus irmãos. Então José, ele tinha, todo mundo aí já conhece, mas quem não conhece, José tinha o dom que Deus deu para ele de sonhos e visões e também de interpretar sonhos e visões. Então ali Deus já falava com ele que teria algo grande para ele naquela visão. E ali ele conta para os seus irmãos já começam a ficar com raiva dele, porque como eles pensavam, nós vai se curvar diante do nosso irmão, quem ele pensa que é? Será que ele é mais do que nós? Mas não, aquele sonho tinha um significado e Deus tinha algo grande para José. Então, mais à frente, os seus irmãos, né, começam a sentir inveja dele, porque o seu pai Jacó, ele faz uma túnica, né? E querendo, a Bíblia nos diz aqui que José era o filho preferido, né, de Jacó, porque ele já era o filho, né, da velhice dele. Então, ele e da sua esposa Raquel, tinha somente ele até então, e depois vem Benjamim, só esses dois filhos de Raquel. Então, Jacó gostava muito de José. E aí, por causa dos sonhos dele, né, que ele direto contava aos seus irmãos, os sonhos dele, sempre ele estava acima dos seus irmãos, os seus irmãos sentiam raiva dele, sentiam inveja, e eles começam a maquinar um plano para matar José, para vender José. E vamos ler aqui no versículo 18 até o 20. Eles viram José de longe. Aí José foi procurar os seus irmãos. Eles viram José de longe, e antes que chegassem perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Olha aí aonde chega o ponto que os irmãos querem fazer com José, por causa da inveja, por causa
que José era um homem sonhador, né? E assim também era o preferido de seu pai, já era o filho da velhice. Então eles começam ali a fazer um plano para se livrar de José, para que José não estivesse mais com eles. Então, que seria uma situação muito difícil. Pensa aí, os seus próprios irmãos te abandonarem, os seus próprios irmãos te venderem. Claro que sim, existe a possibilidade de a gente às vezes discutir um pensamento diferente, mas claro assim, eu não conheço nenhuma história que o irmão vendeu o outro, decidiu matar, não sei, mas trazendo para hoje essa reflexão, olha o ponto que chegou a maldade dos irmãos de José. E quero que você leia aqui, amor, o versículo, começa aí no 28 até o 36. No 28? 26, lê o 26 e o 28. 26 até o 28. Aí Judá disse aos irmãos: que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-los a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é nosso irmão, é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barros de prata, e os ismaelitas levaram José para o Egito. Olha o ponto que chegou os irmãos. Primeiro eles decidem que vai matá-lo, mas Rubem, ele ouve que quer salvar, ele planeja, né, jogar José no poço e depois ele ir lá e libertar o seu irmão. Mas aí antes disso, Judá tem um plano de vender o seu irmão. Então eu creio que aí já era Deus trabalhando, já era Deus, porque como José ia chegar no Egito, ia fazer algo grande que Deus tinha para ele fazer se ele não chegasse no Egito. Então eu creio que aí Deus começou a trabalhar, e assim é na minha, é na vida dela, na tua vida, nas nossas vidas. Às vezes as coisas começam a dar errado, então a gente não entende no momento, no primeiro momento, mas às vezes aquela coisa errada, ela te contribui para você receber uma bênção, para que você acerte algo. A palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu creio que aqui Deus já começou a trabalhar grandemente por José, mesmo que ele estava numa dificuldade muito difícil, vendido pelos seus irmãos. E aqui no verso 36, aqui termina o 28 dizendo que os irmãos venderam José para os ismaelitas. E aí no 36, fala assim: enquanto isso os midianitas venderam José a Potifar, o capitão da guarda do rei do Egito. Olha aí. E aí os ismaelitas vendem ele para um capitão da guarda do rei do Egito. Então era uma patente, né? Um homem de patente alta, um homem que tinha riquezas ali. E aí Deus já coloca José nas mãos desse homem para mais na frente Deus preparar algo maior ainda para José. Então é assim na minha, é assim na tua vida. Às vezes as coisas no primeiro momento não dão certo e talvez algo ruim contribui para o nosso bem. E aí começa a dar certo e mais na frente dá mais certo ainda. Então a vontade de Deus, ela vai além da nossa, né? Os planos de Deus vão além dos nossos. Os sonhos que a gente sonha, mas os sonhos que Deus sonha são além dos nossos. Então, por que não sonhar com Deus, sonhar os nossos sonhos juntos com Deus, apresentar os nossos sonhos a Deus? Aleluia! Então, aqui José, no capítulo 39, ele já vai estar na casa de Potifar. Potifar comprou ele, né, como escravo. Desde do capítulo 39, verso 7 até o 23 para a gente. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: venha, vamos para a cama. Ele recusou, dizendo assim: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que tenho. Nessa casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que eu quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora,
deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que ao fugir ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: Vejam só, este hebreu que o meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Aí contou as mesmas histórias assim: Esse escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito seu escravo me tratou. Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali, mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos. E era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que o fazia. Aleluia, glória a Deus. Amém. Então aqui, primeiro José é vendido pelos seus irmãos a um capitão da guarda. E aí, esse capitão vê que José é um homem que tudo que ele coloca a mão começa a dar certo. Então ele entrega as responsabilidades da casa a José. E José começa ali a ter o controle de tudo. E tudo que ele toca a mão, ele é abençoado. Só que aí, mais uma vez, né, o inimigo se levanta contra a vida dele. A esposa de Potifar, né, começa a desejar José. A Bíblia diz que ele era um homem, né, um homem bonito, belo, de boa aparência aí, e sabia se comportar, né? E aí essa mulher começa a desejar ele. E chega a tal ponto que ele fica só com ela na casa e ela chamando ele para a cama, e ele sempre fugia dela, mas ela insistia naquilo. E aí ela tenta agarrar José e ele corre. Então olha aí o caráter desse homem, um homem que esse homem Deus era com ele, porque um homem que fugiu de uma mulher. E eu creio que essa mulher, né, é uma mulher bonita, vistosa, de boa aparência, porque é a mulher de um guarda do rei do Egito. Então aqui ele é lançado na prisão por causa dessa situação, o qual ele não cometeu, não teve ato, né, sexual com essa mulher, mas aí o seu esposo, né, ela mente para o seu esposo e convence ele a jogar José na prisão. Então José vai ser lançado na cadeia, mas aqui no versículo 22 a palavra diz assim: Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Então onde José ia, ele era abençoado. As coisas davam errado, mas aonde lançavam nele, Deus era com ele. Então, pelo seu caráter, então Deus sempre abençoou ele, porque ele vivia uma vida agradável a Deus. Então essa passagem aqui nos traz isso, que nós temos que viver uma vida agradável a Deus. Porque um homem de caráter, um homem que negou se deitar com a mulher, um homem que foi lançado na prisão, mas aí Deus era com ele. A palavra diz aqui que onde ele ia, Deus o abençoava. Então ele já chega lá, conquista a simpatia do carcereiro, e o carcereiro diz que coloca ele, né? Ele não diz, ele coloca ele como um líder praticamente ali da prisão. Então, onde José pisa, ele é abençoado por Deus. Por mais que as coisas deem errado, por mais que as coisas não dão certo, ele permanece sendo fiel a Deus, permanece com atitudes agradáveis a Deus, um homem de caráter. E assim aprendemos com José, temos que ser assim. É claro que a nossa carne, a palavra diz que o espírito é pronto, mas a carne é fraca. Mas pelo temor a Deus, nós podemos dizer não a ela. E aqui José nos ensina isso, com o seu grande caráter, com a sua agradável, né, comportamento agradável diante de Deus. E também ele aqui, a palavra nos mostra que ele era fiel a Deus e também fiel ao seu líder, que ele era Potifar. E além de ser fiel a Deus, ele pensou em não trair a confiança do seu líder. Mas aí a esposa mente, ele é lançado na prisão. Então às vezes as pessoas vão inventar coisas de nós, né, coisas que não acontecem.
Isso é o mal do ser humano, é a boca, né? Mas não estou aqui para julgar, estou aqui para aprender com a palavra e falar o que está no meu coração para que você também aprenda. Às vezes vai se levantar malfalações de você, então não se decepcione por causa disso. Continue fiel a Deus, continue na posição de servo, porque Deus, se você continuar na posição de servo, Deus continua na posição de Senhor. Então vai acontecer como aconteceu aqui, onde José pisava, Deus o abençoava. Então, por mais que falem mal, que as coisas dêem errado, continue fiel a Deus, continue com o seu caráter, com a sua integridade para com Deus e também para com o seu próximo. Porque como Deus foi aqui com José, as coisas davam errado, mas Deus contribuía para o bem, assim também é para nós. Então, não desista de viver uma vida íntegra a Deus, não desista de manter o seu comportamento. Às vezes a pessoa começa a te tratar mal, mas aí você se posiciona nessa posição que você está, não queira se exaltar, porque permaneça assim, porque Deus vai te honrar como Ele honrou José, eu creio. Amém? Então que essa palavra venha falar ao teu coração. E vamos continuar aqui. Quando José é lançado na prisão, ele chega lá, e aí lá tem, vamos ler aqui, capítulo 40, versículo 6. Começa a ler no 6 aí, fazendo favor. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Então perguntou: por que vocês estão com essas caras tão tristes hoje? Eles responderam: cada um de nós teve um sonho, e não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos, disse José. Vamos, contem o que sonharam. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho. Ele disse: sonhei que na minha frente havia uma parreira que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores, e essas viravam uvas maduras. E estava segurando o copo do rei, espremia as uvas no copo e o entregava ao rei. José disse: a explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai mandá-lo soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei, como fazia antes. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre de mim e, por favor, tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair dessa cadeia. A verdade é que foi à força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito não fiz nada para vir para a cadeia. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, disse: eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comida assadas que os padeiros fazem para o rei, e as aves vinham e comiam dessa comida. José explicou assim: o seu sonho quer dizer isto. Os 3 cestos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar sua cabeça. Depois o seu corpo será pendurado num poste de madeira, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois o rei comemorou seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e deu ordem para que viessem ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir vinho ao rei e mandou que o padeiro fosse executado. Amém. Então aqui José na prisão usa o dom que Deus deu para ele, o dom de revelação de sonhos, de revelação de visões. Então aqui mesmo lançado na prisão, Deus não deixou de abençoá-lo. Então aqui o chefe dos copeiros, o chefe dos padeiros tem o sonho e José explica os sonhos dele e realmente tudo que Deus revela a ele acontece. O chefe dos copeiros é abençoado, ele volta para a posição que o rei tinha colocado ele, o faraó, né? E dá tudo certo para ele. E o chefe dos padeiros, né? Ele perde a sua vida. Então esse era o sonho dele, significava a revelação que Deus deu para José. Mas antes disso tudo, José falou ao chefe dos copeiros
para que quando ele chegasse na posição lá, que ele fosse honrado de novo pelo faraó, que ele contasse para o faraó sobre José. E aqui no verso 23 fala assim, ó, porém o chefe dos copeiros não se lembrou de José, esqueceu completamente dele. Então ele chegou na posição de honra e não falou de José para o faraó. Então, mas aí chega um dia lá, que aí o rei tem um sonho. O rei tem um sonho bem diferente, reúne astrólogos, reúne todo esse pessoal ali que eram sábios, né? Que ele conhecia e ninguém consegue revelar os sonhos. Só que aí o copeiro, por estar bem perto dele, estava numa posição que ele ficava perto do rei, se lembra? E aqui no capítulo 40, o verso 41. Capítulo 41, verso 9, aqui diz assim, ó, e então o chefe dos copeiros disse ao rei, chegou a hora de confessar um erro que cometi. E aí ele se lembra do que José fez por ele, por intermédio de Deus, e aí ele conta que José revelou o sonho. Então, somente José, enviado de Deus, poderia revelar aquele sonho. Aqueles homens que estavam ali, ninguém conseguiu explicar. Então, aí o rei manda chamar José, para que José revele o seu sonho. O verso 10 a seguir diz assim, um dia o Senhor ficou com raiva de mim, e do chefe dos padeiros nos mandou para a cadeia, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho. Queria dizer uma coisa, lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço nossos sonhos, e ele explicou o que queriam dizer. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. E eu voltei para o serviço, e o padeiro foi enforcado. Aí no verso 14, então o rei mandou chamar José. E foram depressa, tiraram da cadeia. Ele fez a barba, trocou a roupa e se apresentou ao rei. Verso 15, então o rei disse, eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonho. Isso não depende. E José responde, isso não depende de mim. Respondeu José. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. Então, além de ser um homem de caráter, um homem íntegro, um homem fiel a Deus e aos seus líderes, José era um homem que ele se sentia dependente de Deus. E assim temos que ser nós também. Nós temos que ter essa necessidade, porque nós somos dependentes de Deus. A palavra fala, Jesus fala assim, que sem Ele nada nós podemos fazer. Então aqui, o faraó já pede para revelar o sonho, mas aí José responde para ele, é Deus quem vai dar uma resposta. Então ele fala para o rei, não sou eu, mas é Deus que está em mim, que vai me usar como boca do Senhor para falar contigo. E assim é na tua vida. Deus nos usa como boca do Senhor. Eu creio nisso. Então, aí no verso 17 o rei disse, ó, sonhei que estava ao pé da beira do rio. Eu não vou ler tudo aqui, irmão, senão vai ficar muito longo. Então aqui resumindo, ele sonha que 7 vacas gordas estavam à beira do rio, e aí surgem 7 vacas magras e feias e comem as vacas gordas. E depois ele sonha com 7 espigas de trigo boas e cheias de grãos. Aí depois saem do mesmo pé 7 espigas secas e queimadas pelo vento no deserto, e elas engolem as espigas. Então ele sonha aí um sonho que ninguém conseguia decifrar o que significava. Mas aí Deus deu o dom para ele de revelação de sonhos. E eu creio que Deus deu esse dom já pensando que ele ia usar para contribuir para o próximo e também para ele. E Deus usa esse dom. E aqui, ó, no verso 25, José disse ao rei, os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas, não vamos ler novamente, senão vai ficar muito grande. Aqui ele diz que o sonho dele significa, os 2 sonhos, ambos têm o mesmo significado. As 7 vacas gordas, as 7 espigas bonitas, representam aí 7 anos de fartura no Egito. E aí as 7 vacas feias e as 7 espigas ruins significam 7 anos de pobreza, 7 anos de fome, de muita fome no deserto ali no Egito, que as pessoas iam ficar dependentes. Só que aí Deus deu uma sabedoria extraordinária para José. Deus deu uma sabedoria extraordinária para José. Ele fala aqui no verso 29, virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito, depois virão 7 anos de fome. E a fome será terrível, que ninguém lembrará do tempo que houve muito alimento no Egito.
E a repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso logo. E aqui olha a sabedoria que Deus dá para ele. E José continua aqui no verso 33. José continuou: portanto, será bom que o Senhor Rei escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a quinta parte de todas as colheitas durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e guardarão em armazéns da cidade, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim o mantimento servirá para abastecer o país durante 7 anos de fome do Egito, e o povo não morrerá de fome. Então aqui Deus já estava contribuindo para o bem. Então na hora ali Faraó, ele não sabia o que fazer, mas aí Deus, por intermédio de José, fala com Faraó: prepara aí o pessoal, né? Um homem sábio para comandar esse pessoal e recolher a quinta parte e juntar nos armazéns, porque quando vier a fome nós vamos estar preparados, vamos poder fornecer o alimento para as pessoas. Então ele fala: levanta aí um homem sábio, um homem de confiança, e sem saber ainda que esse homem era ele, porque José era muito humilde, né? Ele fala isso, mas ele estava ali falando para contribuir para o bem do faraó, para o bem do Egito, para o bem de uma nação. Então Deus começa na história de José, ele lá pequenininho, odiado pelos seus irmãos, e agora aqui já começa a levantar um José que vai se tornar governador do Egito, um José que vai ser salvador de uma nação, um José que vai alimentar multidões, vai alimentar a sua própria família. Então eu creio que assim é na minha, na tua vida. Às vezes nós passamos uma dificuldade grande, mas quando nós permanecemos íntegros, com o nosso caráter, fiéis a Deus, Deus nos coloca em uma posição de honra para nos abençoar e para que também nós sejamos bênção na vida de alguém. Então, José é levantado como governador do Egito. Aqui em Gênesis 41, lê para nós aí, amor, do verso 37 até o verso 43. O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários. E o rei lhe disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em que está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade de sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Neste momento eu ponho como governador de todo o Egito. Então o rei tirou do dedo o seu anel sinete e o colocou no dedo de José. Em seguida mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito, depois do rei, e mandou que os seus homens fossem na frente dele, gritando: abram caminho. Assim José foi posto como governador de todo o Egito. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ler somente até aqui, irmãos. Amém. Então até aqui eu creio que Deus já falou com pessoas aqui, porque Deus falou grandemente conosco nesta palavra, nós estudamos juntos. E aqui um José que era pequenininho, um José que era um dos irmãos mais novos, porque depois vem Benjamim, que era o caçula, e ali os irmãos já se levantam contra ele, decidem matar, depois o vendem, e José é jogado na prisão, mas aí Deus honra ele na prisão, Deus leva ele para uma posição que ele não fica ali sofrendo na prisão, coloca ele como líder, como um carcereiro, cuidando dos presos, e aí Deus usa ele para revelar os sonhos do padeiro e do copeiro, e aí o copeiro conta para o rei, e ele é chamado pelo rei para revelar o seu sonho, e aí ele fala: Senhor, coloca um homem sábio para dirigir tudo isso. E aí eu imagino o faraó olhando para ele, eu estou olhando para esse homem. Então eu creio que Deus ele faz o impossível acontecer, porque ele fez com José. Então nós temos que aprender muito, a história de José nos ensina tanta coisa. Então, mas hoje, para a reflexão de hoje, que eu quero chegar até aqui, que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês, é o tema: não desista dos seus sonhos.
Então, por causa dos sonhos, José foi perseguido pelos irmãos. Por causa dos sonhos, José foi vendido pelos irmãos. Por causa dos sonhos, José foi jogado na prisão. Por causa dos sonhos, José foi envergonhado pela mulher de Potifar. Por causa dos sonhos, ele sofreu tudo isso. Esquecido pelos homens, esquecido pelos irmãos que queriam, se livrar dele, mas esquecido pelos homens e lembrado por Deus. Então eu creio que é assim nas nossas vidas. Às vezes a gente se sente sozinho, mas não estamos sozinhos. Deus está conosco. Então, mas a reflexão de hoje é: não desista dos seus sonhos, porque José nos ensina isso. Quantas dificuldades ele passou, quantos problemas ele enfrentou, mas ele não desistiu de ser fiel a Deus. Ele não desistiu, porque a palavra para mim, sonhar significa acreditar. Então, ele mesmo na posição que ele se encontrava, ele acreditava que Deus iria usar uma forma de levantá-lo. E realmente Deus usou. Deus sempre enviava um jeito de levantar José, de colocar ele em uma posição de honra. E aqui o José, que era pequenininho, se torna governador do Egito. Então, que essa palavra venha falar ao teu coração. Não desista dos seus sonhos. Às vezes a gente enterra os nossos sonhos. Então, aconteceu até comigo e com a minha esposa. Esse dia eu estava pensando, nós já pediu tanta coisa para Deus, E falei assim: amor, nós pagamos aluguel e nós temos o sonho da casa própria, não temos? Respondeu sim. Só que eu falei: e aí, nós estamos orando por essa casa? Está lutando por esse sonho? E realmente a gente não estava orando. Então, às vezes a gente enterra o nosso sonho. E que eu quero trazer a reflexão que Deus colocou no meu coração e que você se sinta tocado por essa palavra, é isso: não enterre os seus sonhos. Às vezes a dificuldade vem, as correrias da vida vêm, as circunstâncias vêm nos dizer que não vai dar certo, mas permaneça tentando. José nos ensina que ele permanecia tentando e permanecia fiel a Deus. E assim temos que ser nós: permanecer tentando, permanecer fiel a Deus, permanecer orando, acreditando que Deus vai realizar, porque Deus pode realizar. Deus realiza no tempo dele, não é no nosso. Mas Deus pode fazer infinitamente mais. A Bíblia diz assim: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e o que ninguém jamais pensou é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, a gente amar a Deus é ser íntegro, ser um homem fiel a Deus. Essas características todas que José tinha aqui para com Deus, ele nos ensina que nós tenhamos, que nós aprendamos com esta palavra hoje a ter essas características. E tendo assim essas características, não desistindo dos nossos sonhos, mas entregando eles para Deus, que Ele pode entregar os sonhos nas nossas mãos, mas também fazendo a nossa parte para com Deus e para com o próximo. Então esta foi a palavra de hoje, que ela venha falar grandemente no teu coração, no nome do Senhor Jesus. E vamos fazer uma oração para encerrar? Soberano Deus, poderoso Pai, primeiramente eu te agradeço por este momento. Te agradeço por estar aqui, meu Pai, compartilhando a Tua palavra. É pela Tua graça, é pela Tua misericórdia. Obrigado pelo Senhor nos dar, meu Pai, esta oportunidade. Que o Senhor continue, Pai, nos fortificando, nos ajudando. E também, meu Pai, continua fortificando e abençoando esta pessoa, meu Pai, que está vendo o vídeo. Que a palavra hoje que nós estudamos, Pai, nos ensine não só hoje, mas todos os dias. José nos ensina a ser íntegros, a ser tementes, a ser obedientes, a ser fiel a Deus e também para com o próximo. Então, que essas características, Pai, permaneçam em nós e que assim como José não desistiu, meu Pai, de sonhar, não desistiu, meu Pai, que o Senhor iria mudar o cativeiro dele, que nós também não desistimos, porque cremos, Pai, que os nossos sonhos apresentados ao Senhor são sonhos que o Senhor sonha com a gente. Então, Pai, nos ajude, Pai, a realizar os nossos sonhos, não para que nós sejamos conhecidos, também as pessoas que estão vendo o vídeo, não para que elas sejam bem faladas, mas para que o Teu nome, Pai, seja glorificado através da minha vida, da vida de quem está vendo o vídeo, Pai. No nome de Jesus, eu te agradeço neste momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então esta foi a palavra de hoje, que ela venha falar ao teu coração, no nome do Senhor Jesus. Amém? E quero agradecer a você que viu o vídeo até aqui, você que é inscrito no canal, você também que não é inscrito. Se você gostou, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações quando eu postar um vídeo novo. Amém? Então esta foi a palavra, que Deus te abençoe infinitamente mais, no nome de Jesus.